pessoas consigam ter mais riqueza, né? Olha, e como uma notícia puxa a outra aqui, a gente está falando, o lançamento hoje, assinatura, na verdade, dessa política industrial do RN, a gente não tem como não falar de tarifaço, né? O governador, essa semana, que esteve em Brasília, junto ao Consórcio Nordeste, uma assembleia ali com todos os governadores do Nordeste que debateram ali os... Quando fala Consórcio Nordeste, Ei, não tem como, né? Madeira, Debateram ali medidas para tentar diminuir esses impactos do tarifaço dos Estados Unidos. Hoje, a Tribuna do Norte traz até um recorte das exportações dos produtos aqui no estado, que cresceram quase 43% em julho de 2025. Governadora que não perdeu tempo, viu, Júlio Pereira? Já trouxe nas redes sociais, registrou lá aquela fotinha tradicional com o presidente Lula, ao lado do presidente, dos governadores. Reformamos nosso compromisso com o povo brasileiro de defender a economia, o emprego e a soberania do nosso país. Eu sempre bato naquela tecla... Pois é. Eu sempre bato naquela tecla de que o governo poderia ter tomado uma atitude diferente, que nem outros estados, como a gente trouxe hoje na nossa escalada, que os governadores ali da oposição, centro-direita, se reuniram ontem em Brasília com o presidente Lula para tentar ali ver medidas para tentar reduzir esse tarifaço. O Rio Grande do Norte, que a gente já trouxe aqui também, que foi altamente impactado, a gente discute isso a semana inteira, desde que foi anunciado o tarifaço, e o governo ficou ali na mesmice, viu, Júlio? Olha, o Rio Grande do Norte, infelizmente, nessa locomotiva que é o Nordeste, é um vagão pequeno e quase que irrelevante. Porque, infelizmente, a gente só anda a reboque das principais lideranças do país. É muito diferente uma discussão que envolve os governadores aqui do Consórcio Nordeste, que tem uma postura muito, eu vou falar submissa, não sei nem se é a palavra correta, mas de servidão ao presidente Lula. E, claro, eu falo isso com todo respeito, mas é porque, pelo apreço que a própria governadora tem ao presidente Lula, ela seria incapaz de fazer qualquer tipo de colocação contrária, principalmente de forma pública, ao posicionamento que Lula tem tido nessa discussão. O Rio Grande do Norte é um dos estados mais afetados, é o 5º estado mais afetado proporcionalmente do país com o tarifaço de Trump, e a gente teve 8 dos 10 principais produtos que são exportados pelo Rio Grande do Norte continuaram com tarifaço. As isenções foram mais para onde, Lice? Para os estados que têm a produção de aviões, o caso de São Paulo. A gente teve também outras áreas como minério de ferro, petróleo. Rio Grande do Norte, claro, com o petróleo também foi beneficiado. Mas a gente viu que outros estados conseguiram se articular diretamente com as pessoas e as lideranças empresariais dos Estados Unidos que fazem essa compra e conseguiram revogar quase 700 itens. E o Rio Grande do Norte não teve esse poder de articulação. O Rio Grande do Norte, eu vou falar o Nordeste como um todo, tá? Então, quando a gente vê a governadora Fátima Bezerra postando sobre soberania, a gente vê que é um discurso muito mais demagógico do que prático. Claro que ela não ia criticar o presidente Lula. A gente nunca viu Fátima fazer uma crítica a nenhuma postura do presidente Lula ao longo de sua trajetória política, que é extremamente vitoriosa de ambos. Mas a gente não vê também Fátima Bezerra fazer uma defesa dos interesses do Rio Grande do Norte perante o próprio Lula. E essa cobrança deveria que ser pública. Por que teria que ser pública? Porque mostraria ao Rio Grande do Norte que a governadora tem críticas sim à forma com que Lula conduziu a política exterior brasileira e que vai impactar diretamente aqui no Rio Grande do Norte. A gente teve esse crescimento, Ulisses, de 43% nas exportações em julho, mas agora em agosto a gente sabe que vai ter uma queda grande. Exatamente. No pescado, dos quase 40 barcos, foram 9, pessoal. 9. 25% da frota foi a água. Então a gente vai ter a quantidade de pescado, numa conta de padeiro, 75% menor. Essa é uma atividade que gera 40 milhões de dólares por ano, que emprega 2.500 pessoas aqui no estado, que faz com que diversas pessoas, além dos empregos indiretos, faz com que a economia gire. E esse setor está totalmente afetado e não vislumbra nenhuma outra possibilidade, porque o Brasil não conseguiu abrir o mercado na Europa, não conseguiu rever o tarifaço nos Estados Unidos, não conseguiu ter uma política que fizesse com que o mercado consumidor brasileiro tomasse para si essa produção. Então o que a gente tem? Absolutamente nada. A gente tem uma foto, Brasil soberano. Quem quer saber de soberania importante? É lógico que é, mas comer, ter o prato na mesa, ter o emprego, ter a possibilidade de gerar renda, é tão importante quanto. E a gente vê, infelizmente, repito,
uma postura muito mais de estou com Lula, estou feliz, muito sorriso, sou próximo a Lula, mas a gente não consegue resolver os problemas aqui do Estado. E em meio também a esse desgaste do consórcio Nordeste com relação àquela manifestação da PGR, né? Hoje a imprensa já traz que a PGR, que o ministro Flávio Dino, já enviou para o STJ o inquérito sobre aquela compra de respiradores que envolve o ministro Rui Costa, que na época era o presidente do consórcio Nordeste. Então a governadora perde também uma oportunidade de tentar desvincular um pouco a imagem ali do Rio Grande do Norte com relação ao consórcio Nordeste. Bom, largar as mãos, aquele ditado, ninguém solta a mão de ninguém, não vale, né, Ninguém solta a mão de ninguém, mas olha, porque Rui Costa, pessoal, ele hoje em dia é o ministro do Gabinete Civil de Lula. Pois é. Ele é praticamente o número 2 do país. Eu tô até surpresa que a manifestação está encaminhada, viu, Júlio? Porque Flávio Dino era governador do Maranhão no momento em que também tiveram essas denúncias lá do consórcio Nordeste, que teve como o gênese de tudo o Gabinete Civil lá do governo da Bahia. E porque o Rio Grande do Norte, nesse caso, Ulisses, pelo menos a governadora Fátima Bezerra, sim, ela não pode ser implicada, e eu acredito que não seria justo que implicasse Fátima criminalmente. O consórcio Nordeste fez uma compra emergencial e, claro, todos os que estão dentro do consórcio Nordeste estão submetidos, na verdade, não submetidos, mas via de regra, confiam na gestão que estava à frente, que era do governador da Bahia, eles queriam os respiradores. Então esse dinheiro foi, de maneira abrupta, repentina, repassado quase 5 milhões pelo Rio Grande do Norte para a compra dos respiradores, e a gente viu que foi uma grande maracutaia. A empresa Rempcare nunca fez nenhuma venda. A nota fiscal número 1 foi dos respiradores que não entregou. Então, esse processo já era para ter andado há muito tempo. O Rio Grande do Norte, em que pese a atuação do ex-deputado Kelps Lima como presidente da CPI, que tratou sobre esse caso, fez um trabalho gigantesco, trazendo dados e depoimentos e confissões, inclusive, de pessoas que participaram desse esquema, e até agora ninguém foi punido, a não ser a própria empresa que foi condenada a fazer o repasse, né, a devolução do dinheiro, que não conseguiu. O Rio Grande do Norte teve um bloqueio de aproximadamente, determinado pela Justiça, de 3,5 milhões, mas está longe de conseguir ter esse dinheiro na conta. Vamos ver qual será o desdobramento no STJ, lembrando que Flávio Dino hoje, ele era governador do Maranhão pelo PCdoB, ele era parte do consórcio Nordeste, é aliado histórico de Rui Costa e hoje em dia é ministro do Supremo Tribunal Federal. Governadora Fátima Bezerra também, que na passagem por Brasília anunciou a vinda, sabe de quem, Júlio Pinheiro? Sim. O ministro Silvio Costa. A Natal vem a segunda-feira. E daí? A Natal para, segundo ela, anúncios de importantes investimentos de infraestrutura portuária para aqui para o nosso Rio Grande do Norte. Ainda colocou assim, se liga nas redes, né, Júlio Pinheiro? O Porto de Natal hoje, pessoal, é um porto privado da Agrícola Famosa, tá? Sim. Porque só quem usa o porto é a Agrícola Famosa. A gente precisa sim ter uma expansão da atividade portuária aqui no Rio Grande do Norte. Tem projetos para que a gente faça o terminal pesqueiro e com isso consiga dar uma estrutura melhor para os barcos de pesca aqui do Rio Grande do Norte, mas a gente está agora por outro lado, né? Tem pouco barco saindo e por causa do tarifaço de Trump, se não tiver uma reversão vai ficar ainda mais complicado se fazer valer. A gente quer investimentos aqui no Porto de Natal, a gente precisa ter investimentos com relação às defensas da ponte, que a gente vai lembrar, né, Alice? Sim. Foram anunciadas que seriam feitas pelo DENIT e até agora absolutamente nada. Desde 2007, a ponte Newton Navarro está funcionando, que eu falo, aberta para o tráfego. E desde então, não tem defensas, nunca teve. E a gente não vê absolutamente nada nesse sentido para, de fato, fazer essas defensas. Vamos esperar boas notícias aí por parte do ministro Silvio Costa. E notícias que chegam, não, a gente vai abrir um estudo para fazer não sei o que daqui a 35 anos. Não, vamos pensar que as pessoas estão para morrer no ano que vem, vamos ver se a gente consegue alguma coisa mais rápida aí para o Porto de Natal. Muito bem, olha, a gente vai falar sobre parcerias público-privadas.